Pegou gente aqui. E vamos né, isso vai ajudar para a prova de recuperação que vai acontecer na sexta-feira, tá? E até lá, de hoje para amanhã, eu vou divulgar as notas para que vocês tá compartilhando aí? Vamos ver. Ah, compartilhou, tá? Beleza, galera. Então aqui eu coloquei nessa tela aqui, nesse arquivo do Python, todas as soluções dos exercícios lá, dos 4 exercícios da prova, tá? Só relembrando, o primeiro era para fazer um código, né, que solicitasse se era masculino ou feminino, tá? Se não digitasse nem F maiúsculo, nem F minúsculo, nem M maiúsculo e nem M minúsculo, era para desconsiderar aquela opção e forçar com que o usuário digitasse, pedindo para ele digitar novamente, tá? E como saída, eu queria que mostrasse a quantidade de pessoas de cada sexo e também o percentual, né, de cada dessas pessoas, né, de cada sexo, em relação à quantidade de pessoas informadas, tá? Então, esse é o primeiro exercício. A minha solução está aqui, beleza? Já vou falar sobre ela, tá? Vem até aqui embaixo, beleza? Beleza. Então, na minha solução aqui, eu tenho as minhas variáveis de entrada, eu deixei o meu i aqui começando de 0, porque aqui eu deixei menor. Se eu começar de 1, eu tenho que deixar menor igual, né? São 5 pessoas, então ele vai somando, eu somei ele dentro do if else, tá? Dentro do if else, e né, sendo para ser F ou M, e se não for F ou M, tendo em consideração que eu tenho um if maior aqui, se eu falar se ele é diferente disso daqui, a pessoa vai ficar tentando, porque aqui é um if. Se for uma letra que não seja, ó, letra diferente de F maiúsculo, F minúsculo, M maiúsculo, M minúsculo, ele não vai aqui para testar se é masculino ou feminino, tá? Então, isso que o código faz aqui. Então, a minha lógica é aqui. Daqui para frente é contar as pessoas, porque eu somo aqui a pessoa do sexo feminino, a pessoa do sexo masculino. Fazer a fórmula do percentual, uma regrinha de 3, e apresentar. Mas o meu problema está resolvido aqui, tá? Está resolvido aqui. Então, eu falo lá, quantidade de pessoas. Eu peço uma letra, F ou M. No primeiro if, eu falo assim, se for diferente do F ou M maiúsculo e minúsculo, ele fala opção inválida e digita novamente. E fica, porque ele não conta essa pessoa. Eu não tenho um I, que eu tenho aqui dentro, um I que recebe I mais um, tá? Beleza. Então, aqui é necessário o else, tá? É necessário. Se não fizer, não dá certo, tá? Ele vai contar a pessoa e eu não quero que conte a pessoa, tá? E eu quero que ele fique pedindo para digitar. Beleza. Daí, não sendo diferente, quer dizer que é igual a F maiúsculo e minúsculo ou M minúsculo e minúsculo. Daí eu entro na negação desse if aqui. Venho para cá e pergunto, é F maiúsculo ou F minúsculo? Eu vou contar. Porque se não for F maiúsculo ou F minúsculo, já que é igual a um desses 4 aqui, fatalmente, eu não preciso fazer aqui, que muita gente fez, sei lá, if letra é igual a M. Não precisa, porque já é a negação disso daqui. Entrou aqui se entrou no else desse cara aqui, é F maiúsculo, F minúsculo, M maiúsculo, M minúsculo. Então, eu não preciso fazer esse if aqui. É desnecessário esse teste. Ah, professor, mas é só um if. Lógico, não tem problema nenhum, só que imagine você numa grande corporação, saindo da UTFPR, fazendo ciência da computação, e vai trabalhar numa Google da vida, no Amazon.
Então, você não pode cometer esses erros de ter um processamento desnecessário a mais, tá? Um if a mais, um teste a mais, tá? Então, essa que é a minha solução, tá? Depois eu vou testar, e teoricamente dá certinho, tá? Eu vou mostrar todos, depois eu testo todos de uma vez, tá? Que na hora de executar ele aparece o texto, tá? Então, essa é a minha solução do primeiro exercício, beleza? Calculo e mostro o percentual. Legal. O segundo é do que a compra de um carro lá, tá? Que seu pai decide trocar o carro e vai na concessionária, biriri, bororó, tá? Eu quero que o código solicite o valor do carro. O carro vai custar 50 mil reais, tá? E o ano, né? Porque o ano é uma coisa importante para a gente fazer aqui, esses descontos aqui que está ali marcado na tela, tá? Então, carro até 2010, ele tem 20% de desconto. Entre 2000, né, acima de 2010 e menor que 2020, então, de 2011 até 2020, inclusive 2020, o desconto é de 15. Acima de 2020, né, nós estamos em 2020, mas é suposição, né, mas vamos carro zero, né, então, o desconto é só de 10%, tá? E também eu quero que teste lá, no final, faz o teste de um carro lá 2008, vai dar lá 10% de desconto, eu quero que apareça o valor do desconto, né? Um carro de 10 mil, desconto de 20% vai ser de 2 mil, tá? Daí então aparece o 2 mil e aparece o valor 10 mil menos 2 mil, 8 mil, tá? E assim para todas as faixas ali, legal? E depois eu quero que ele pergunte, você quer que continue fazendo cálculos em outros carros? A gente está numa loja de carro, imagina que você está vendo lá, quanto que é esse carro? O desconto é de quanto? Testa. Aquele ali é mais novo? Testa, etc, tá? E faça essa pergunta. E se não for nem sim, nem não, eu quero que apareça também a resposta errada, tá? Beleza. Então, é isso daqui, a solução do meu problema, tá? O que eu fiz aqui? Então, eu deixei uma variável de confirma, para confirmar se quer continuar ou não, tá? Então, meu while, meu teste é em cima desse cara aqui, tá? Se for verdade, eu vou pedir os valores do valor do carro e o ano do carro. Daí eu começo a testar o ano com if e else, tá? Professor, mas eu não poderia fazer if ano menor que 2000? E daí if, né? Daí não teria esse else aqui, daí teria um if aqui. Daí aqui eu teria que ter um if ano maior que 2020. Daí eu, né? Então, imagina. Então, do jeito que está aqui, que muita gente está fazendo, ele está funcionando. Ele testa para 2010, ele testa para 2011 até 2020 e acima de 2020. Mas vamos pensar lá, no código executando. Eu vou comprar um carro 2008, ele vai falar assim, o ano é menor que 2010? Ele vai fazer. Ele vai perguntar, o ano é menor que 2011? Ele vai testar aqui. Não é, mas ele vai testar. 2008 é maior que 2020? Ele vai testar aqui, tá? Então, ele vai fazer 2 testes necessários para todos os anos. Ele vai falar lá, 2014. 2014 é menor que 2010? Não. 2014 está entre 2011? Tá, daí ele vai executar esse cara aqui. Só que ele vai perguntar aqui de novo, tá? Por isso, pessoal, que é importantíssimo você fazer if else. Professor, não vai funcionar? Só vai descontar nota? Eu não estou descontando nota, mas o certo era descontar, né? O certo era descontar, tá fazendo processamento, até porque eu estou alertando já que existe o if else e tem que ser usado, tá? Vamos fazer como tem que ser feito? Eu vou só voltar aqui, tá aparecendo aí, provavelmente, né? Aqui, piriri, 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 tem o else aqui. Eu acho que é até aqui,
Tá? Depois a gente corrige, se estiver errado. Desse jeito que está aqui, ele vai falar o seguinte, 2005. 2005 é menor que 2010? Ele faz isso daqui e esquece tudo isso daqui. Então, ele não faz esses dois testes aqui sem necessidade. Ele só vai executar todos, né, ou pelo menos dois, porque aqui é a negação, né, ele nem faz aquele if ano maior que 2020, se for 2021 para cima, tá? Então, vamos pegar lá 2021, vamos supor que nós estivéssemos em 2021. Coloca lá, 2021 é menor que 2010? Não. 2021 está entre 2011 e 2020? Não. Daí ele faz 10% de desconto. Entender essa necessidade, fica com menos processamento, ou processamento desnecessário. Todos entenderam isso? Pode perguntar, pode falar. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, né, Maria? Então tá bom. Legal. Beleza. Tem mais gente ouvindo. Perfeito. Então, legal. Então vamos ali na sequência do código. 9h45 já. 8h45. Então aqui eu testo para todos os anos, né? Daí eu venho aqui e pergunto: você quer continuar? Se não, porque eu printei aqui, tá? Lembra que no texto aqui eu quero que printe o valor o valor do desconto e o valor com desconto, tá? Então, em cada um dos ifs eu printo o valor do desconto e o valor com o desconto já, tá? O valor que vai ser pago pelo seu pai. Daí eu pergunto aqui, se for não, beleza, ele sai e acaba o código. Escreve obrigado e morreu. Se não for não, porque se eu colocar não aqui, ele vai testar lá em cima, não é igual a S maiúsculo nem minúsculo, ele sai do programa e acaba. Se não for não, tá? Se for uma letra diferente de S maiúsculo e minúsculo, tá? Diferente do sim ou não maiúsculo e minúsculo. Ele vai falar para digitar novamente. Digite novamente, ele vai digitar aqui, tá? Então, vamos supor lá, tá aqui dentro, ele vai digitar um H. Ele vai falar, H é igual a N? Não. H é diferente? Errado e diferente. Porque se for sim, ele vai continuar, né? Ele só vai entrar aqui se for não. O sim, ele vai voltar aqui, vai pedir valor e vai testar de novo. Se for não, ele vai entrar aqui. Se for diferente de S ou N, ele vai pedir diferente. Se for S, ele não vai ser aqui, né? Não vai ser aqui, e ele vai voltar lá para cima. Agora, se for não de novo, depois que ele entrou numa sequência de valores diferentes de S maiúsculo e N maiúsculo e minúsculo, ele vai ser um não, daí ele sai de novo, tá? Tá funcionando certinho também. Eu vou mandar esse código para vocês aqui testarem, para estudar para a prova, que vai ter muita coisa semelhante na prova, tá? De recuperação para quem quiser fazer, lógico, né? Beleza. O terceiro exercício, construa um código que leia vários números, e a ideia é digitou zero ou número negativo, ele sai. E esse número não pode ser considerado na média, tá? Na média, exercício bem facinho, né? Então, beleza. É isso que ele faz mesmo, tá? Então, eu entro digitando um número. Ah, professor, eu digitei só aqui dentro. Então, se você digitou aqui dentro, você tem que tomar cuidado para não considerar o zero ou o número negativo, tá? Eu comecei pedindo um número fora do laço. Eu digitei o zero, ele não vai fazer nada. Ele vai tentar fazer alguma coisa de média aqui, não vai conseguir, vai dar erro lá, que ele vai fazer uma média, dividir por zero a quantidade, né? Não tem nenhum número dentro ali, tá? E não vai nem entrar aqui, vai dar outro tipo de erro. Eu não fiz esses testes, tá? Legal. Agora um número maior que zero, número 3.
tá? Eu vou contar ele e vou somar o 3. E vou pedir outro número aqui dentro. Número 5 é maior. Conta, soma. Vai pedindo números aqui. Digitei o número negativo, ou zero, vamos supor, aqui eu digitei zero. Zero ele sai, faz a média, escreve a soma, escreve a média. Tá? Dúvidas? Até aqui? Não, né? Não. Beleza. Joia. O último exercício. Eu quero os números, a média dos números pares e a média dos números divisíveis por 3 de 10 a 50. Tá? Beleza. Eu queria no mesmo código, somente um código. Né? Até onde eu vi, todos fizeram num código só. Alguns fizeram. Aqui, pessoal, tem que ser. Aqui não precisa de else. Tá? Aqui tem que ser if, que ele vai testar para números pares e para números divisíveis por 3. Vai somar e vai contar para fazer a média aqui. Algumas pessoas entenderam, e não tem problema nenhum, eu considerei que era para fazer tudo junto, só pegar os números pares, os números que são pares e divisíveis por 3, tá? Alguns fizeram os 3 aqui, não tem problema. Quem fez separado, para aparecer lá, coincidentemente, deu 30 a média, para todos, tá? De 10, porque aqui o meu conte começa de 10 e vai até 50, inclusive o 10, inclusive o 50, tá? Então, ele dá certo, e aqui deu 30. Se eu pedir para ser outro número divisível por 7, por exemplo, ele vai dar diferença ali, tá? Então, aqui eu testo. Se for par, eu somo e conto o número. Se for divisível por 3, eu somo e conto o número. E esse daqui, se for par e se for divisível por 3, eu somo e conto, tá? No caso de 10 a 50, ele vai dar igual, tá? Ele vai dar igual, 30, né? Mas se eu pegar, tipo assim, eu quero o número par e divisível sei lá, por 7, né, ou mudar alguma coisa, ele vai mudar, mas a ideia é essa daqui. Beleza, pessoal, pode rodar esse código? Sim ou não? Sim, né? Beleza, beleza. Legal, legal. Então vamos lá, vamos rodar o código. Cadê o código? Opa, deixa eu fechar essa tela aqui, que daí ele já vai abrir aqui, eu preciso. Dá um pouquinho. Acho que foi. Aqui vocês vão ver que ele vai rodar todos os códigos, tá? Inclusive com o enunciado. Não sei se eu fiz alguma alteração, mas tudo bem. Fiz o que eu mexi ali, né? Vamos ver se eu não mexi para alterar alguma coisa para dar erro. Vamos lá. Contar até 10. Então, vai lá. Ó. Primeiro código, né? Faça um código, tá? Papapá. Quantidade de pessoas, sei lá. Vou colocar quantidade 3 pessoas só, tá? Vamos lá. Vou digitar uma letra que não é F nem é M. Ele vai falar, opção inválida, digito, aí não está considerando a pessoa, tá? Daí digitei um F. Ele considerou. Daí entrei numa sequência doida de novo. X, tá? Não está considerando. Digitei um M. Considerou. E, bom, então, beleza. Eu vou digitar um outro F lá. Então, eu tenho 2 Fs, um M. Aqui é o resultado da primeira, e aqui já é o enunciado do segundo, tá? Então, beleza, ó. 2 mulheres, um homem. 66%, 33%. Professor, tá uma dízima aqui, mas daí você pode fazer aquele esquema do round lá, tá? Né, mas, a princípio, eu não, né, tá certo o código, tá? As outras coisas a gente vai ver alguma coisa assim mais, né? Mas o round, você sabe que é só colocar o round ali e vai fazer. Então, deu certo, tá? Ele desconsiderou todas as letras diferentes de
F maiúsculo, F minúsculo, M maiúsculo, M minúsculo, tá? E considerou certinho aqui, fez a média certa. O segundo código é o do desconto do carro em relação ao ano, tá? Beleza, valor e ano, lógico, né? E se não digitar sim, ele vai. Então vamos lá, digitar o valor do carro. Carro de 10 mil. Um carro 2000, antes de 2010 é 20%, ó. 2009. Então o desconto é de. Aqui coloquei R$ 1.000, né? Mas tudo bem. Não existe um carro de R$ 1.000, né? Só se não funcionar, né? Nem os pneus você compra por. Mas tudo bem, é um exemplo, né? Então, 20% de desconto aparece aqui, tá? Se eu falo que eu quero continuar, o sim, beleza, ele vai pedir o valor do outro carro. Eu vamos colocar pelo menos 10 mil, né? Agora vamos pegar um carro 2015, que está na faixa dos 15%. Beleza, ó, 1.500, o carro de 10 mil fica 8.500. Eu vou digitar uma letra que não é S nem é N. Não é S nem é N. Ó, opção inválida, opção inválida, opção inválida, e não está seguindo. É isso que eu queria, tá? Para forçar o cara a digitar certo. O não vai dar certo, mas eu vou digitar mais uma vez o sim para pegar a faixa acima de 2021. Então, eu vou digitar um S, ele vai pedir o valor do carro, 10 mil, e 2021. Tudo bem, não, né, não existe ainda, mas já estão vendendo o carro ano de modelo 2021. É só 10% de desconto. Um carro de 10 mil, o desconto é de 1.000, né? E se eu dou um não, ele vai sair, tá? Então, também funcionou o código 2, tá? Funcionou o código 2. Vai sair aqui. Agora eu já estou no código 3, tá? Aquele que é para eu ficar digitando números, que vai calcular a média desses números, só que não pode ser zero nem negativo, tá? Então eu vou digitar qualquer número aqui, ó. Ele está indo. Vou digitar um zero, ele vai sair. Digitar um negativo também ele vai sair. Ele vai mostrar aqui, ó. Aqui já é a resposta do 4, que ele não pede nada, que já é de 10 a 50. Mas vamos voltar aqui ao terceiro exercício, né? Então, números válidos. Esses são números positivos. A soma deve ter dado 32, tá? 15, 16, 20, 27, 32. 32 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deve dar 4,57 e tal. Professor, você vai mandar esses códigos para a gente depois? Vou, tá? Assim que eu editar o vídeo, eu mando o código, né? Eu mando esse ponto .py, tá? Em Python para vocês brincarem lá, tá? Testar, fazer como tem que ser feito, mas vou mandar junto, tá? Beleza? Beleza. E o último, galera, é o que, né, o que aparece lá, a média dos pares, a média dos números divisíveis por 3, e eu fiz aqui aquele tudo lá, que né? Mas, por exemplo, deixa eu trabalhar um pouco mais nesse código aqui. Ele é fácil, né? Ele foi pontos dados na prova, mas aqui coincidiu de dar, né? Deixa eu só voltar no código lá do terceiro. Deixa eu fazer até o seguinte aqui, eu vou comentar todos os outros exercícios para ficar só no terceiro, tá? Desculpa, no quarto, né? Eu comentei todos os exercícios, ele só vai rodar o quarto ali, tá? Ó, apareceu ali, tá? Então, eu só vou mostrar para vocês aqui, ó. Dentro do laço, eu vou dar mais uns prints aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou dar um print aqui. Print a quantidade de pares. Conta par, ó. Eu vou dar um print nesse conta par aqui para vocês verem que opa, deixa eu voltar aqui. Selecionar. Copiar. Vou dar um print no conta par.
Não, eu vou dar antes, né, para aparecer a média dos pares. Não, tudo bem, vou dar depois. Conta par, daí eu fiz um conta div 3, conta div 3, e no final eu fiz um conta tudo, tá? Conta tudo, que é o número que é conta tudo, né? Para você ver que a quantidade, apesar da média ter dado igual, a quantidade vai dar diferente. Ó, são 21 números pares, 13 números divisíveis por 3 e 7 números que são pares e divisíveis por 3, tá? Se eu falar assim, eu quero, sei lá, divisível por 7, eu só vou mudar aqui, tá? Não vou mudar não vou mudar o nome das variáveis, só vou mudar onde testa. Ó, a divisível por 7 aqui e aqui também divisível por 7, por exemplo, tá? Eu acho que vai dar diferente, espero que dê diferente. Foi coincidência da 30. Ó, deu diferente, ó. Números de, os pares ficam igual, né? 30, tá? É a média 30, 21, mas ó, divisíveis por 3, 6. Daí a média deu 31,5. E só 3 números são divisíveis por 7, nesse caso que eu alterei lá, e par, tá? Aí vocês testem lá, beleza? Beleza, deixa eu só voltar aqui para deixar o código como ele tem que estar, tá? Então, aqui tem que ser ifs separados, tá, galera? Que eu estou somando lá, tá? Beleza? Alguma pergunta? Sim ou não? Tranquilo, né? Sem perguntas, tá? Então tá bom, eu vou descomentar aqui, que depois eu vou mandar para vocês esse código do jeito que tá aqui, tá? Beleza, tá? Agora ele está executando, como tem que ser executado todos os códigos. 5 pessoas, F, F, M maiúsculo, F maiúsculo, deu certo. 10 mil, 100 mil, 2018, 10%, não. Opa, espera aí que eu fiz errado, apertei. Não, saiu. Aquele dos números, ó, menos 8, ele vai sair, tá? Funcionando tudo certinho. Depois eu tiro aqueles... eu vou deixar esses prints aqui também, tá? Pessoal, alguma pergunta em relação à prova? Sim ou não? Não ou sim? Alguém responde, por favor? Nenhuma pergunta, né, Ana? Beleza. Maria Luísa, legal. Perfeito, galera. Perfeito. Pessoal, vamos seguir então? 9 horas já. Beleza, tá? Então, todos entenderam também a importância, se tiver if else, tem que usar if else, para ele não fazer teste errado, tá? Não fazer teste errado. Imagina lá o nosso código de cálculo da Sanepar, ele fazer lá para toda a população de Campo Mourão, ou pior, né? População de Curitiba, né? 2,5 milhões lá, fazer o teste para 2,5 milhões de habitantes, mas não tem tudo isso de casa, lógico, né? Nós vamos supor lá quantas casas tem em Campo Mourão, quantas casas tem em Maringá, quantas casas tem em Curitiba, né? Ou vamos supor que fosse o mesmo código para São Paulo. Então, imagina fazer esses testes desnecessários, esses ifs desnecessários, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Beleza, pessoal? Então, tá bom. Agora uma pergunta para todo mundo, tá? Beleza, né, Gabriel? Uma pergunta para todo mundo. O que é uma função? Algoritmos ou programação? Matheus, repete de novo. Em algoritmos ou em programação? Não, pera. Em matemática ou em algoritmos deve ser. Isso. Uma função,
Python, o módulo ou o pacote, ele é considerado uma função também? Cara, cortou o áudio aqui, não entendi o que você falou. Tipo assim, acho que eu estou com a folha em cima do teclado aqui, pode ser. É, o módulo, a função e módulo e pacote para Python, ele é considerado a mesma coisa? Ou melhor, Não. um código, esse código que a gente faz aí de 3 linhas, ele é considerado uma função? Ah, sim, dá para transformar em uma função. Dá para transformar em uma função. Então, é isso que eu queria escutar. Tudo que você faz no Python, você pode fazer virar uma função. Existem funções do pacote, da biblioteca Python, de todas as linguagens, de Java, do que você quiser, e existem as funções que você pode criar, tá? E por que criar isso daí? Alguém pode me dizer? Por que criar uma função? Para deixar o código bem mais curto. Código mais curto. Vamos supor que eu tenho um código muito grande, tá? O ideal é você fazer módulos, você fazer a modularização. O que é a modularização? Você dividir um código enorme em códigos menores, tá? Organizado em pacotes ou não, né? Vou tentar mostrar para vocês, mas não queria chegar tão a fundo. De fazer um módulo, daí um pacote, que é uma coleção de módulos, né, para você usar depois. Por exemplo, eu tenho uma função que eu sempre faço a soma. Eu tenho a função que eu sempre calculo, sei lá, se é do sexo masculino e feminino. A gente já não fez vários exercícios que testa lá, F ou M. Eu podia criar uma função, um módulo, modularizar aquela fração daquele. Depois eu só importo aquela biblioteca ou menciono ela e trago ela para dentro do código que vai usar aquela fração, aquele pedaço do código, tá? Então, imagine para um sistema muito grande, para uma empresa muito grande. Então, essa ideia de modularização veio para facilitar em todos os sentidos. Manutenção do sistema, deu um erro, é muito melhor você achar um erro, está dando um erro lá para somar, está dando um erro para saber se é do sexo masculino ou feminino. Então eu já sei onde eu vou lá naquela fração de código, eu não vou ficar correndo num código de 10 mil linhas para saber onde que está o erro. Tá? Essa que é a ideia. Eu noto que alguns alunos dessa turma ele já coloca lá um def alguma coisa. Então, ele está usando a ideia de módulo, de função, só para chamar um código, para ficar mais fácil chamar um código. Vocês estão escutando meu cachorro latir? Está lá embaixo latindo. Então, pessoal, é isso que eu quero falar sobre isso agora, tá? Eu vou abrir uma apresentação aqui, vou falar rapidamente, mostrar as ferramentas. Mas, gente, eu quero só mostrar, porque nesse começo, até o terceiro bimestre, eu quero me concentrar nas soluções, tá? Tem um formato que fica muito mais bonito, tem muita gente usando muito bem, tá? Então, beleza. E uma dica, gente, uma dica, né? Nós temos as nossas aulas, está tudo muito corrido para vocês, para mim, para todo mundo, né? E existem profissionais, professores, pessoas, existem inúmeros que têm os seus canais no YouTube, tá? Eu sei que eu não tenho, nem tenho a pretensão de virar um youtuber, né? Ficar rico com isso, né? É porque eu não quero ficar rico ou não ficar mais rico do que eu sou, né? Eu estava conversando com o Matheus na aula passada, e eu assisti o canal que ele me aconselhou. Tem vários outros lá, tá? Eu poderia até citar uns 10 aqui, mas eu assisti um videozinho do Gustavo Guanabara. É isso, né, Matheus? É isso, Matheus? Isso, né? Beleza, tá? Gente, ele tem
um jeito top de ensinar tudo do Python. Tá? Então, você dá uma procura lá, Gustavo Guanabara, tá? E dá uma olhada lá. Eu quero saber sobre while, sobre if, sobre tudo, sobre registro. Eu só dei uma olhadinha rapidinho, mas o pouco que eu vi são vídeos, não são tão pequenos, né? O João Pedro também conhece, tá? O vídeo de 30 minutos, você coloca ali numa sequência maior, depois dá uma travadinha no que você quer, numa velocidade maior, você dá uma usadinha ali retorna no normal quando você quer ver alguma coisa, mas ele tem, e é um vídeo, a gente vê que é profissional, tá? Ele começa a falar, mostra do lado, aparece o que ele está falando, aparece o código, então é bem, bem top, tá? Ele usa bastante, pelo que eu notei, o, o PyCharm, né? Então, é bem legal, tá? É um conselho que eu dou aí, tá? Tem vários outros, mas o Matheus falou e o João falou que também usa aí, então, Gustavo Guanabara, tá? Dá uma olhadinha depois lá que ele tem, e ele tem uma forma bem bacana, bem didática de ensinar as coisas, tá? Mas, já que o professor de vocês sou eu, né? Não é nenhuma Brastemp, mas vamos lá. Eu vou mostrar uma apresentação aqui que eu vou falar rapidamente e mostrar algumas coisas é um curso em vídeo, o nome é o canal, tá? Vitória. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu tenho, sei lá, que eu estava vendo ali, né? Então, a princípio, é bem top mesmo, tá? E os meninos que já usam aí, o pessoal que já usa, pode reforçar aí, que é bem legal mesmo. Então, ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Mas não me abandonem no meu canal, tá? Pessoal, então vamos lá. Eu vou abrir uma apresentação aqui, se der tudo certo. Não dá certo porque eu tenho que compartilhar de novo, né? Tenho que fazer o compartilhamento de novo. Parece que a gravação tá ok, eu vou continuar, né? Apenas está falando que está gravando. Eu só vou voltar com o compartilhamento, que na hora que saiu ele perdeu o compartilhamento. Agora está indo, eu vou abrir essa apresentação aqui. Beleza, beleza, tá? Então eu vou tentar dar uma geral aqui, tá, pessoal? Mas vamos ver se a gente consegue. Eu vou mostrar no Python para vocês, tá? Deve ter aparecido aí, dia 1º do 9, né? Modularização, função modularização. Então vamos lá, tá? Vou falar bem rapidinho a parte teórica aqui, tá? Deixa eu ver que horas são. Agora é 9h15, beleza. Então tá, ó, módulos em Python, tá? Ele usa o módulo, função, para ele é tudo igual, tá? Então, existem funções prontas, né? E existem as funções que a gente pode criar, eu vou tentar criar algumas coisas com vocês para vocês verem o porquê disso daí, tá? Beleza. Então, ó, o desenvolvimento de programas complexos que geram um número grande de linhas de código exige um cuidado maior com a sua estruturação e testes, tá? Quem for mexer na vida com informática vai ver que teste é muito importante. Tem o teste de software, que é uma profissão, tá? Você fica testando se o software vai fazer todas as possibilidades possíveis lá, tá? Existem conceitos muito novos, aí a própria modularização não é muito velha, né? Testes também, na minha época, eu sou das antigas, né? Eu trabalhei na Coamo e não mexia com desenvolvimento, mas a minha vida inteira eu mexi com informática, né? Então, eu programei com as linguagens mais absurdas do mundo, tá? Até Fortran, na UEM eu trabalhei com Fortran, com Clipper, todo código, tudo, né? Nada de telinha visual, nada de nada, né? Por isso que eu acho legal você, tipo, ouvir lá o canal do Gustavo Guanabara lá, Gustavo, acho que é Gustavo, que ele é um cara mais, não tem os vícios que, por exemplo, os programadores antigos, né, que eu me incluo, tem, tá?
Então, a ideia é essa daí. Então, se tem muita linha de código, né, tem que ter mais cuidado com o teste. O Python permite que partes diferentes do programa sejam definidas em arquivos diferentes, chamado de módulos ou função. É só um arquivo diferente, tá? Que vai estar lá naquele módulo. Depois, num código que vai ser o chamador, eu chamo aquela fração, aquela parte do programa, executo, ele me dá ele me retorna algumas coisas que eu quero que ele faça fora do programa principal, tá? O Python também oferece vários módulos nativos, como o MAT da matemática, o estatística, que faz rotinas estatísticas, o SYS, que faz funções do sistema, e várias outras aí, tá? Que a maioria eu nem conheço, tá? Ó, e para utilizar a função, isso daqui já começa a mexer com programação orientada a objeto, então já vai mexer com classe, né? Nem sei se todo mundo sabe o que é isso daí, mas então pode ser considerado uma classe também para você, né, fazer o relacionamento ali, mas isso é uma outra história, né? Para utilizar uma função ou classe definida nesses módulos, devemos utilizar o comando import. Eu vou importar alguma coisa de lá para cá, tá? Beleza. E qual que é isso daí? Evitar a repetição desses códigos. Eu vou fazer lá o meu programa, eu vou fazer várias subrotinas, né, ou fração de programa, que ele está pronto aquele código lá. Por que eu vou ficar fazendo, né, programas e reutilizando ali? Então, eu deixo essa fração para evitar essa repetição dentro do código. Eu só vou fazer ali uma, duas linhas para mencionar aquele outro programa, aquela outra fração de programa lá, tá? Então, a gente sempre quer evitar repetição. Ó, várias linguagens de programação incluem conceitos de subprograma, rotina, ou módulo, ou função que tem no Python, tá? Atribui-se um nome a essa sequência de comandos e faz referência ao nome nos vários lugares do programa onde a sequência em questão deve ser repetida. Então, eu tenho lá, eu vou fazer lá a média, então eu sempre vou usar aquilo lá e jogar para cá, tá? Então, em programa, esses subprogramas aí tem o nome de funções, tá? O formato da função é essa daqui, ó. Def, o nome e os argumentos. Argumentos. E os comandos. Eu já vou falar o que é um argumento ou vários argumentos, tá? Então, a maioria das pessoas usa lá def soma, abre e fecha parênteses. Aqui eu devo estar usando uma função só para chamar o programa. Eu vou mostrar também. E quando você usa um argumento, são as variáveis de entrada daquela fração de código, tá? Já eu vou tentar ser mais específico em relação a isso daí, tá? Beleza. Então, esse é o formato. O que é? Então, esse nome é o nome da função, os argumentos são as especificações e argumentos da função. Uma função pode ter nenhum, um ou mais argumentos. Pode ter vários argumentos aqui, ou somente um ou nenhum, tá? Beleza. E os comandos, né, contêm as instruções a serem executadas pela função invocada. Então, chamou aquela função, ele vai trazer o resultado lá, ele vai retornar o resultado, né? Ó, uma função tipicamente calcula um ou vários valores, tá? Para indicar o valor a ser devolvido como resultado da função, usa o comando return, tá? Que tem o formato return e a expressão. Retorna soma, retorna média, retorna resposta, retorna confirmação, retorna alguma coisa, tá? Ao encontrar o comando return, a função termina e volta lá imediatamente para a função ou para as linhas de código que chamou essa função, tá? Volta lá para o ponto de seguir o código, beleza? Beleza. Aqui só tem, né, um exemplozinho, tá? Uma função que só retorna um oi. Se eu chamo a função, ó, printf, abre e fecha, que é o nome da função, ele vai retornar oi, tá? Se eu coloco um parâmetro, nome, e a função retorna o oi mais o nome, mais o nome que eu colocar aqui, e aqui já é uma variável, um argumento, coloco lá função, porque é uma string, entre
aspas, vai aparecer o oi, que é o return, vírgula, nome. O nome que eu digitar, João, Maria, Narcia, Antônio, tá? Então, sem argumento nenhum e com um argumento, nome, que vai ser somado à fração, ou ao comprimento aqui. Oi, fulano, quem eu colocar ali, tá? Beleza, já eu quero, só vou seguir aqui para dar uma ideia, para a gente já tentar ainda brincar com algum código mais para frente, tá? Beleza. Os parâmetros, né, que eu falei aqui na tela de baixo, aqui, na tela anterior, né? Sem parâmetro e com parâmetros. Os parâmetros, ó. Os argumentos ou parâmetros são variáveis que recebem o valor inicial do chamador, tá? Eu quero saber lá a média ou a soma de 10 mais 20. Então, se a minha função chama soma e eu tenho dois parâmetros, dois argumentos, eu coloco lá o valor lá, 10,20. Ele vai entrar lá, somar e vai retornar. 100 mais 200, ele vai entrar lá na função, no módulo, na fração de código, fazer a soma e voltar, 100 mais 200, 300, tá? Essas variáveis também são definidas como essas variáveis, assim como outras definidas dentro da função, são ditas locais, tá? Um dia alguém me perguntou sobre variáveis locais e variáveis globais, tá? Então, ó, isto é, só existe no lugar que são definidas. Então, eu tenho uma função lá dentro, uma variável lá dentro da função. Ela vai ser usada ali, vai retornar e vai deixar de existir. Ela vai estar ali dentro daquela fração de código, daquela função, tá? Ao retornar ao ponto de falava, as variáveis locais são descartadas. Então, aquela variável dentro daquele pedaço de código é descartada, tá? Se uma função define N argumentos, sua chamada deve incluir os valores para todos eles, tá? Então, eu tenho lá 5 argumentos. Eu tenho que, na chamada da função, eu tenho que colocar aqueles 5 argumentos lá, tá? Alguma pergunta, pessoal? Até aqui? Sim ou não? Não, né? Beleza. Mais um exemplozinho aqui. Beleza, obrigado. Então, eu tenho uma definição de uma função quadrado, tá? Que ela retorna o quadrado do x, né? Retorna x vezes x. Então, se eu coloco o quadrado de 10, ele vai fazer a função ali, tá? Então, eu tenho que chamar a função. Aqui é só um exemplo de um erro. Se eu coloco só x, não coloco quadrado, abre e fecho, né? E toda a função, como qualquer outra coisa no Python que existe na biblioteca, eu tenho que abrir e fechar parênteses, tá? O input, abrir e fechar parênteses. Print, abrir e fechar parênteses, tá? Então, aqui essa função quadrado, nós criamos uma função, a def, tá? Definimos a função, o nome e o parâmetro, tem que ter o parâmetro lá. Não adianta só colocar x aqui ou 10, que ele não vai fazer nada. Eu tenho que chamar tudo ali. Daí aparece o erro, tá? O x não está definido. O x é uma variável interna, local, né? Não é variável externa, tá? Beleza? Beleza. E as variáveis locais, né? As variáveis locais estão em função... as variáveis locais não têm uma função, não tem nenhuma função com relação às variáveis das outras. O programa também é uma função, tá? Então, ou seja, você deve mencionar uma variável na função 1, declarada na função 2. Se você usar isso daí, você vai dar um erro, tá? Outra consequência é que podem existir variáveis com o nome em funções diferentes e nada terão em comum, além do nome, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Ó. Então, ó, a variável de uma função não tem nenhuma relação com a variável da outra, tá? Ou seja, se você menciona uma variável da função 1 declarada na função 2, irá dar um erro. Então, você tem que tomar cuidado com isso daí também, tá? Mas vocês vão aprender com os erros ali. O valor de uma variável que pertence a uma determinada função morre quando essa função termina. Ou seja, toda vez que uma função é chamada, é como se ela existisse sendo executada pela primeira vez, tá? Pela primeira vez.
Legal. Observações. Depois a gente já vai partir para os códigos aqui, tá? É bem rápida essa apresentação. Legal. Observações. A declaração da função deve ser feita antes da sua chamada. Então, você tem que criar uma função antes de chamar ela. Ela tem que existir, tá? Para que o Python reconheça o nome. Tá? Já eu vou mostrar isso daí. Como você usa o import, como você usa o main, tá? Né? Tudo que você usa de função, ele entende que é eu já vou mostrar para vocês, tá? Os valores passados como parâmetros de uma função chamadora serão recebidos pela função chamada exatamente na mesma ordem, que são a ordem dos argumentos, tá? Não pode haver funções e variáveis com o mesmo nome, então tem que tomar cuidado com os nomes que eu tentei falar ali, não sei se todos entenderam ali, tá? Então, tem que tomar cuidado. Função soma, ela não pode ter uma variável soma ali dentro, que ela pode dar um probleminha diferente ali, tá? Legal. Então, eu vou mostrar aqui, ó, usando função para chamar um código. Eu só vou chamar esse código aqui. O que esse código faz? Ele pega uma variável A, que nesse momento está valendo 3, e uma variável B, que está valendo 5, e gera no processamento uma variável C, somando essas duas variáveis e printa a variável C. Tá? Se eu quiser simplesmente fazer o mesmo código uma forma de função, eu crio uma função chamada soma abre e fecho, tá? Que vai simplesmente chamar aquela função ali dentro, tá? Beleza? Deixa eu sair aqui e já vou começar a brincar nos códigos ali para a gente tentar. Só um pouquinho. Então, eu vou copiar esse código aqui. E vou criar um novo arquivo aqui, só para a gente brincar aqui, tá? Apareceu aí? Apareceu, né? Então, beleza. Ó. Então, esse código só faz isso aqui. Ó. Eu vou chamar esse código de... deixa eu colocar em outra pasta aqui. Estava corrigindo as provas. Onde que eu deixo essa... Onde que eu deixo isso? Vou deixar aqui na ADNP geral, que daí se precisar, eu menciono ali. Vou chamar como teste, tá? Beleza, ele deve executar. E apareceu 8, tá? Porque a função, ela não faz nada. Do jeito que está aqui, ele simplesmente roda o código, soma e printa. Beleza? Tá? Vou executar de novo. Rodou ali. Legal. Tá? Agora eu vou transformar todo esse cara aqui, ó. Vou dar um tab aqui e vou falar que esse cara aqui agora é uma função. Def soma, abre e fecha. Tá? Então agora virou um módulo, virou uma fração que por enquanto só soma 3 e 8, tá? Ele não vai fazer nada, eu tenho que chamar a função. Tá? Aqui eu não preciso do import, porque eu não estou dentro de um código. Então, eu só vou chamar soma, abre e fecha. Vai retornar o 8. Toda vez que eu chamar soma, abre e fecha, ele vai fazer a soma daqueles números ali. Tá? Eu não preciso chegar lá, voltar lá no código, dar F5, né, ou RUM, executa o módulo. Então, eu vou chamando soma, abre e fecha. Ele vai somando. Tá? Tudo bem que ele só está somando 8. Beleza? Ele só faz isso, tá? Então, ele virou um código, uma função que faz aquilo ali. Na sequência da apresentação, tem isso daqui, ó. Eu vou mudar esse código para que essas variáveis aqui virem parâmetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A minha função, ela vai ter o parâmetro A e o parâmetro B, que aqui dentro... eu vou excluir esses caras aqui agora, tá? Porque eu vou falar quem é A e quem é B, qual o valor de A, o valor de B, na chamada da função. Até agora há pouco ele estava desse jeito aqui, estava somando. Agora eu estou falando que o A e B vai ser informado quando eu chamar a função. Tudo bem, galera? Até aqui? Sim ou não?
Sim, né? Então vamos lá, agora eu vou executar. Vai continuar do mesmo jeito, só vai aparecer ali. Agora, se eu chamar soma, abre e fecha, vai dar erro, porque ele faz um requerimento do valor, do argumento A e B, tá? Então, agora eu vou chamar 34,10. Fecho. Ele vai somar 44. Soma 2,9. Fecho. 11. Entenderam para que funciona uma função? Sim, né? Eu falei em algum momento lá que a função ela retorna, né? Então aqui ele está printando. Então o print e o return ele tem mais ou menos a mesma função, tá? Ele só não vai precisar do... Deixa eu testar aqui. É só... Ele vai dar um erro, quer ver? Ou não. Não, ele aceita, tá? Beleza, 176, tá? Então ele retorna. O retorno e o print para nós ele tem mais ou menos a mesma ideia, tá? Entenderam? Entenderam, né? Que o código contava lá só soma, abre e fecha, e ali ele estava fazendo, né? Então isso substitui um monte de coisa lá, o digite o número inteiro, não sei o que, babá, né? A recebe, int, input, babá. Então ele já vai dando uma clareada aí, tá? Sempre lembrando que a minha ideia não é toda essa parafernália de usar, eu só estou mostrando aqui nessa aula que é sobre isso, tá? Legal. Deixa eu voltar para a apresentação lá, se não tiver nenhuma pergunta, tá? Então, beleza, estamos aqui, chamamos o código, tá? Na sequência aqui, os parâmetros, foi o que eu falei ali, né? Daí os parâmetros são substituídos e retorna o valor da soma ali, tá? A próxima tela, tá. A próxima tela eu só coloquei lá, vamos supor que ele estivesse num código, né? E pedido do jeito que a gente pede lá. Então, digite o número inteiro para ficar uma interface, né? Um relacionamento com o usuário. E daí ele já vai direto e na sequência ele chama a função. Aqui ele só está na sequência e retornando a função, tá? Então, deixa eu só aumentar lá essa linha de código aqui. Então, tá desse jeito ali agora, tá? Tá diferente aqui, porque eu acho que são as aspas que eu copiei diferente lá do apresentador, tá? Beleza. Talvez aqui, galera, opa, tem que ter um main aqui embaixo, né? Cadê? Faltou um negócio aqui, só um pouquinho. Aqui. Só um pouquinho. Eu tenho que chamar a função, lógico, né? Tá? Então, e ainda, se eu quiser, eu posso fazer a definição do main, tá? Beleza. Aqui, pessoal, quis tentar falar o seguinte para vocês aqui, né? Então, aqui ele vai dar erro porque eu tenho que mencionar a função, tá? Então, como que eu chamo a função? A função existe aqui, ela podia estar em outro código, já vou fazer isso com vocês, tá? Mas, eu tenho que, já que eu estou chamando a função, eu tenho que chamar a função aqui, ó, eu quero chamar a função soma A e B, porque eu estou digitando ali, eu estou dentro do mesmo código, eu só menciono ela na sequência, tá? Beleza. E também no Python, existe uma opção chamada main, que ele vai chamar a função ou todas as funções que estão relacionadas ali, tá? Não sei se quem está mexendo já com isso daí entende um pouco disso, depois eu posso falar um pouco mais, tá? Mas eu quero mostrar outra coisa, eu quero mostrar, tipo assim, ó,
Deixa eu tentar mostrar aqui. Então, eu estou aqui, ó. Deixa eu retornar aqui, porque aqui está funcionando, né? Beleza. Deixa eu só ver aqui. Print. Como que é? Name. Vou só fazer um teste aqui. Isso mesmo, ó. Então, toda a função no Python ele entende que é um main, tá? Que ele vai executar ali o nome disso daqui para ele é um main, tá? E para você chamar a definição aqui, então aqui você pode chamar todas as funções que estejam dentro do mesmo código. Então, você pode, aqui eu estou chamando, eu fiz aquele exemplo lá, mas mais para puxar esse exemplo aqui, tá? Então, eu vou só copiar isso daqui naquele código ali, só para tentar mostrar para vocês, tá? Então, deixa eu apagar isso daqui. Então, existe aquela função, tá lá. Por enquanto, eu vou tirar o main aqui, porque aqui eu estou chamando o main, e vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui, tá? Opa, qual a identificação que deu errado? Aqui. Eu já vou mostrar um outro código que eu fiz o teste ali, para mostrar para vocês como que chama, tá? Então, agora aqui eu posso chamar o main abre e fecha, que ele vai pedir lá para digitar números, 55, 44, ele vai fazer a soma, tá? Ou eu posso chegar aqui direto, se eu já quiser que ele execute, um comando aqui é o main abre e fecha, tá? Ele vai chegar aqui e já vai entrar executando esse código aí, chamando o código, eu digito qualquer número lá, ele vai fazer a soma, tá? Beleza? Beleza, tá? Deixa eu ver o que tem mais na apresentação ali, se não qualquer coisa, na próxima aula eu sigo aqui, se eu não me engano, acabou, daqui, tá? Eu vou mandar essa apresentação também para vocês aí, tá? Agora deixa eu tentar, falta 9h40, deixa eu tentar pegar um código aqui, que eu já fiz para ficar mais fácil. Será que é esse daqui? Deixa eu ver qual que é esse daqui, galera. Ah, não, esse é o da apresentação. Só para eu ganhar tempo, porque não ficar digitando. Função, esse. Ah, esse daqui, tá? Beleza. Então, eu vou mostrar duas coisas para vocês aqui, tá? O que esse código... Deixa eu apagar isso daqui. Aqui, o que eu tenho aqui, pessoal? Vamos lá. Eu tenho uma função... Deixa eu comentar tudo isso daqui para baixo. Opa, não deu certo, faltou um aqui. Então, o que esse código faz aqui? Ele pega a média dos alunos, né? Pede o número de alunos e fica digitando, né? Tipo assim, ó. Vamos lá. Eu vou executar aqui. Vamos ver se dá certo. Opa, string. O que eu fiz aqui? Blá, 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 blá. Por que não deu certo? Tem 3 ali, tem 3 ali, tem 3 aqui. 1, 2, 3. Tem. O que ele está falando ali? Ah, deu certo. Média dos alunos. Daí pergunta lá no código, número de alunos. 3 alunos. Digite a nota do primeiro aluno. 5, 6, 7. Ele faz a média, tá? Da 18, ele vai fazer a média. Beleza, tá? Então, esse é um código.
Agora eu vou usar a função, tá? Dentro do código. Agora eu vou comentar esse daqui agora. Vou deixar aqui como que fica na função. Então, eu criei aqui, eu tenho duas funções. Eu criei aqui uma funçãozinha que imprime um número. Se eu colocar 10 aqui, ele vai imprimir de 1 a 10, né? Imprimir na sequência de 1 a 10. E transformei esse código aqui numa função chamada média notas, ok? Ok, né? Beleza. Então, ele começa, é o mesmo código, só que não tem, ele está em forma de função. Então, existem duas funções, uma função imprime com um argumento e uma função média notas com um argumento. E no argumento eu peço a quantidade de alunos, tá? É a função que eu faço aqui. Uma ela printa normal e aqui ele retorna a média, que é a soma dividido por número de alunos, tá? Beleza. Então, legal, eu vou comentar aqui o main aqui, tá? Também. Espero que não esteja sendo muito confuso, tá? Eu vou executar isso daqui. Terminou, porque eu comentei o main. O main, ele chama as funções que estão, as frações de código que estão atrás. Eu tenho uma função chamada imprime. Opa, eu criei a função chamada imprime, né? Deixa eu só puxar aqui para vocês verem. Ó, função imprime, com um argumento. Abrir 10. O que ela vai fazer? Vai imprimir de 1 a 10. E vai imprimir o que eu quiser, tá? 100. Ele vai imprimir de 1 a 100. Beleza? É a função minha. Eu tenho uma função chamada, tem que escrever do mesmo nome, tá? Mesmo jeito. Se está em maiúsculo, média notas de 3 alunos. Ele vai pedir lá para o primeiro aluno 4, 5, para o terceiro aluno 6. E vai printar a média. Beleza? Média notas para 10 alunos. Ele vai fazer lá para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono, para o 10º aluno. E vai fazer a média lá que deve ter dado 6,4. Ok? Ok. Funções funcionando, tá? Separadamente. Então, o main, ele vai chamar... Alguma pergunta, galera? Ele vai chamar... Deixa eu comentar isso daqui, só para mostrar a diferença. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou digitando o número de alunos e estou chamando a função média. Tá vendo que eu dei um print média e chamei a função? O que ele vai fazer? Ele vai lá na função média, vai executar e vai me retornar. Tá? O que ele vai retornar? Vai retornar, solicitar notas de X alunos e fazer a média. Depois que ele fizer isso daqui, ele vai pedir um número que vai ser usado aqui dentro dessa função. Tá? Sem chamar o main aqui, eu tenho que digitar main. Ele vai chamar as duas funções, tá? Vamos lá. Vou executar aqui agora. Apareceu ali e vou digitar o main, abre, fecha. Digite o número de alunos, 5. Vai digitar as notas dos alunos. Terminou. Digite o número, esse já é da segunda função, do imprime. Vou imprimir de 1 a 9. Imprimiu de 1 a 9. Ainda existe a função separada imprime 7 e ainda existe a função média notas de 6 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos. Tá? E existe o main, que chama as duas funções. A média dos alunos, de 10 alunos. Ixi, só um pouquinho. Eu
Dei enter em 10 alunos. Dei enter sem digitar uma nota. 9, 10. E digitar os números. 50. Ele vai imprimir de 1 a 50. Beleza? Sim ou não? E se eu deixo o main chamando na sequência, ele vai chamar, tá? Todo mundo que está mencionado na função main, que está fora aqui. Eu não estou usando import, não estou usando nada ainda, tá? Acho que vai dar tempo de fazer isso daí. Olha, já começou chamando, né? 3 alunos. De 1 a 5. Imprimiu, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Agora, eu vou... Deixa eu já abrir um código aqui. Que é chamado... chama função. Eu ganho tempo, tá? Pessoal, então o que eu fiz aqui, tá? Só para a gente ganhar tempo, tá? Eu criei um código aqui agora que, diferente do anterior, desse daqui, e as funções estão no mesmo código, tá, né? Ou sozinha ou separada, eu criei esse cara aqui que importa. Então, aqui é um arquivo chamado imprime, tá? Que dentro dele tem a função chamada imprime. Um arquivo chamado média, que a função dele chama média notas também. Você pode mudar, tá? Então, eu dei um import no arquivo, que tem uma função dentro, tá? Né? Se nesse arquivo tiver várias funções, um pacote, ele também chamaria, você tem que chamar mais um ponto ali. O que esse código faz? Ele pede o número de alunos e chama a função média notas, que está no arquivo média notas. E aqui também chama a função imprime, que está no arquivo imprime. Beleza? Beleza. Professor, mas a gente fica livre para usar o que quiser ou tem que, em algum momento, usar... Como assim? Na disciplina ou na vida, hein, Beatriz? Não, você pode usar o que você quiser. Se você é que a maioria das pessoas que usam, que eu vejo que mandam definindo como def, como função, só para chamar o arquivo, para ficar mais fácil. Né? Até agora a gente não precisou fazer essa jogadinha de fazer importação, de mencionar, né? E tem vários jeitos de você fazer essa chamada de função externa, tá? Então, eu só queria mostrar para vocês que esse código, o que é mais fácil? Import, ou usar o from também dá para usar, tá? Depois eu mostro o from, acho que não vai dar tempo hoje, que vai acabar daqui a pouco. Tá? Mas você pode usar o from, tal, você pode usar normal, tá? Então, legal que vocês estão sabendo disso daí. Mas dá para usar sim, tá? Dá para usar sim, né? Eu queria mais mexer com isso daí, galera, lá na frente, quando a gente vai mexendo com arquivo, né? Que é bastante coisa, eu tenho que ver certinho como que eu vou abordar isso daí também, porque se nós tivéssemos o ano todo para trabalhar, era diferente, né? Então, nós concentramos muito na atividade remota e eu vejo com muita preocupação esse conteúdo mais... Então, lista é a pior matéria de algoritmo. Quem concorda, respira. Ela é difícil mesmo, tá? Já vai ser o próximo item, tá? Né? Lista e vetor para Python é a mesma coisa, tá? Pessoal, então, deixa eu só finalizar aqui que faltam 8 minutos. Então, eu importei, porque eu gerei um arquivo
que está na mesma pasta, está tudo aqui certinho, tá? Agora eu vou executar isso daqui. Então, você nota que a função média não está aqui, tá? Está em outro arquivo, tá? 4 alunos, ele vai rodar normal. E está chamando a função, aqui nessa linha, chamando a função imprime também. Imprimia de 1 a 6, ele imprimiu. Então, nota, tudo bem, é pequenininho, esse código só tem 6 linhas, 7, 8 com do espaço. Aquela outra lá, que é essa daqui, ela é um pouco maior, né? Ela tem todas, né? Tá desde aqui, né? Essa função, esse código que tem bastante linhas, né? Tá aqui 38 linhas selecionadas, né? Então, essa que é a ideia, professor, mas é muito pequenininho, mas existe tudo isso daí. Então, você pode, em 2, 3 linhas, que é esse caso aqui, você pode chamar várias, né? Aqui, eu não sei se vocês entenderam que está tudo com o mesmo nome. O nome do arquivo está esse e o nome da Beatriz. Mais uma pergunta. Dentro do import, dá para usar o while normalmente? Não, o import ele só importa a função. Lá na função chamada, você pode usar normal. É dentro lá da função que está lá. Eu estou usando aqui, ó, na função média, ele tem o while. A função média eu tenho um while aqui, ó. É isso que você falou, que você quis dizer, Beatriz? Então a função média nota tem uma. Isso, né? Então tá bom, tá? Pessoal, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Deixa eu abrir as funções. Acho que dá tempo. Deixa eu ver aqui onde que elas estão. Parará. Não. A imprime está aqui, ó. Tá todos na aula síncrona 1 do 9, tá? Eu vou. Aqui o nome do arquivo está imprime, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, tá? Então, essa é a função que está escrito imprime. Eu vou mudar aqui dentro para imprimir, tá? O nome dessa função eu vou mudar para imprimir. Ainda o nome do arquivo, vocês estão vendo aqui em cima, tá imprime, mas a função está escrita imprimir, tá? E vou salvar. Salvei. Eu tenho uma outra função chamada, que é a outra que eu chamo, que é média notas, tá? Essa é a média notas. O nome do arquivo está média notas. Eu vou colocar média notas em minúsculo. O nome da função está escrito média notas em minúsculo. E lá, não sei se só isso ele vai aceitar. Eu vou colocar mais um S aqui, tá? Média notas S, tá? E vou salvar. Salvei. Agora eu vou voltar lá no código que está chamando, meu Deus, no código que está chamando a função, que é isso daqui, tá? E vou rodar. O que vai acontecer? Tá na memória, né? Não, dá erro, ó. Tá vendo? Dá erro. Por quê? Porque os nomes estão diferentes, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu só mudei aqui para vocês verem que... Então, qual que é o nome do arquivo? O nome do arquivo é esse daqui mesmo. Só que o nome da função é média notas em minuto. Opa! Será que tá certo agora? Acho que sim. E aqui é imprimir. Será que é isso? Agora me confundi ali. É o contrário, né? Ou tá diferente? Média. Eu não ouvi quem falou aí. Tinha faltado um A no média ali, professor.
Você tinha colocado Ah, 7 notas. então é isso, né? No Então aqui está ali. certo. É, É imprimir. tava certo ali. Assim? Acho que É, sim, né? Ó, beleza. Tá? Então eu só mudei aqui para vocês verem que aqui é o nome do arquivo, nome da função, e aqui é o nome da função dentro do arquivo, tá? Por isso que eu mudei só para vocês verem que estava tudo igual ali, né? Então, e eu continuo chamando, importando o nome que está lá no arquivo, tá? Que é imprime, que está aqui, importando média notas com o M e o N maiúsculo, tá bom? Pessoal, é confuso isso? Para quem já está mexendo, quem já sabe o que é um import, o que é um from, o que é um argumento, sossegado, né? Talvez os outros, né, deu uma confundiu aí, mas é, é um negócio que já está dando horário aqui, eu vou parar a apresentação. Então, é um negócio que a gente vai mais para frente, eu dou uma retomada aí, tá? Então, quem não tem essa sabe, né, ou não entendeu muito o que eu falei, por enquanto, deixa em stand-by, vamos fazer os nossos exercíciozinhos normais, sem muita coisa, tá? Depois a gente vai, né, aprendendo essa parte, facilita para quem ajuda, para quem sabe, mas pode atrapalhar para quem está nesse começão do começo mesmo, né? Que tem muita gente que está resbalando ainda no trivial, né? No básico, tá? Pessoal, alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo certinho? Ô, Matheus, depois da prova de recuperação, nós já vamos trabalhar com for e lista, sim, tá? E nós temos que fazer a prova para depois trabalhar com registro, né? Então, o próximo conteúdo é for, beleza? Pessoal, beleza, então. O que eu tinha para falar hoje era isso, né? 10 horas, deu tempo, talvez atropelou um pouco, mas eu só queria mostrar porque eu noto que muita gente já está mexendo com isso e faz parte do conteúdo, lógico, né? Mas por enquanto não é o primordial, tá bom? Então, por enquanto é isso, obrigado. Eu vou disponibilizar esse vídeo e aquele código da minha visão de correção da prova, tá bom? De soluções para a prova. Então, por enquanto é isso, obrigado, tá? Até mais, tchau. Até mais. Obrigado a vocês.